quero aproveitar esse momento e lembrar a você, na próxima sexta-feira e também no sábado, quando nós estaremos recebendo o pastor Emerson e o pastor Clarício, como nós temos esse costume de sempre abençoar aqueles que vêm a essa casa para nos abençoar conforme a própria palavra do Senhor nos ensina. Então eu quero lembrar você de você separar uma oferta para abençoar a vida daqueles homens de Deus, tanto na sexta quanto no sábado, em nome de Jesus, amém? Amados, nós começamos na quarta-feira passada uma palavra que ela vai tendo uma continuidade nas próximas quartas, e ela é uma preparação para aquilo que nós estaremos experimentando nos dias 17, 18 e 19 de maio, no nosso Casa do Oleiro, amém? Na quarta-feira passada nós falamos sobre o pecado e as suas consequências. A palavra nos ensina que todo pecado tem uma consequência. E hoje nós queremos compartilhar uma palavra que fala acerca do primeiro Adão e o último Adão, que fala sobre a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela diz para nós, lá em Romanos capítulo 5, verso 12, que todos nós fomos feitos pecadores por causa de Adão. A palavra diz que o pecado, ele entrou no mundo por um homem, e também por esse homem, o pecado, ele gerou morte, e a morte passou a todos os homens. A palavra diz que todos pecaram, mas a palavra também declara em Romanos 5, nos versos 14 e 15, que como o efeito do pecado de Adão, ele se estendeu além do primeiro homem e alcançou a todos, assim também foi com o nosso Senhor Jesus Cristo. A obra de Cristo na cruz, ela se estende e ela alcança a todos os homens, de maneira que aquele que crê, declara então a palavra do Senhor, ele tem os seus pecados perdoados e ele é feito uma nova criatura. Então o dom da graça de Deus em Cristo, ele foi abundante e ele se estendeu, dando a oportunidade para que todo homem sobre a face da terra possa ter a sua sorte mudada e possa então ter um encontro com Deus e possa ter os seus pecados perdoados e possa ter a sua realidade completamente transformada, amém? Então eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o verso 45. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, o verso 45. A palavra diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Agora abra a sua Bíblia em Romanos 5, o verso 18. Romanos capítulo 5, o verso de número 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por meio de um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Você pode dizer amém? A palavra nos ensina, amados irmãos, como nós já aqui declaramos, que por um só homem, o primeiro Adão, o pecado ele alcançou a toda a humanidade.
Então, aquilo que parecia injustiça, ou seja, o ato de um único homem trazer morte a todos os homens, em Cristo se reveste da maior misericórdia. Nós percebemos que também com apenas um ato, um único ato, o Senhor Jesus ele deu a opção de vida eterna a todos. Assim como Adão ele trouxe condenação sobre todos, a palavra nos ensina que Cristo ele trouxe absolvição para todos. A palavra nos diz que o Senhor Jesus Cristo ele concedeu a todos a opção de vida eterna. Ou seja, é possível em Cristo nós sermos livres do pecado, nós sermos livres da condenação do pecado, nós sermos livres dos efeitos do pecado. A palavra diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a todos que receberam a Cristo como Senhor e como Salvador, foi-lhe dado o direito de uma vida transformada. É o que declara a palavra do Senhor. A palavra vai dizer para nós, olha, se a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, de se tornarem filhos de Deus. Então o que é que a palavra está declarando para nós? Que nós fomos justificados, nós fomos tornados justos diante de Deus. Ou seja, o pecado que sobre nós estava e o pecado que trazia condenação sobre a nossa vida, pelo ato de Cristo na cruz, pela obra de Cristo na cruz, ele foi anulado. Você pode dizer amém? Ele não tem mais poder sobre nós. Os seus efeitos, ele já não tem mais o poder de trazer condenação sobre a nossa vida. Então perceba que em Cristo, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela nos alcançou. Porque nós estávamos condenados. Nós estávamos condenados a uma vida eterna sem Deus. Nós estávamos separados de Deus. Então, como é que nós podemos entender essa realidade da redenção? Primeiro eu quero compartilhar com você acerca do que Jesus fez por mim diante do diabo. O que Jesus fez por você diante do diabo. Então, eu quero trazer um exemplo aqui para que isso possa ficar mais claro para você. O que é a redenção? Como é que nós podemos entendê-la? Redenção é o ato de uma pessoa rica, ela ir até uma feira de escravos e pagar por aquele escravo, por um escravo, uma carta de alforria, dando-lhe a sua liberdade. É você tornar aquele escravo livre. É você remover de sobre ele toda a condição de escravidão que sobre ele estava. Olha o que a palavra de Deus vai dizer para nós lá em Colossenses capítulo 2. Abra aí a sua Bíblia. 14 e 15. Colossenses 2. e 15. A palavra diz assim. Vamos ler a partir do 13 para que você possa compreender melhor. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, sobre eles na cruz. Amém? Então o que é que a palavra diz para nós? A palavra nos declara que o escrito de dívida que estava sobre nós, o Senhor cancelou.
Você pode dar um glória a Deus? Ou seja, queridos, que a palavra de Deus está dizendo para nós é que Cristo, Ele cancelou, Ele anulou, Ele tornou nulo todas as acusações que pairavam sobre a sua vida e também sobre a minha vida. E como é que Ele fez isso? A palavra diz que Ele nos comprou. E o preço desse pagamento foi o seu próprio sangue. Ele deu a sua vida por nós. Ele morreu a nossa morte para que nós então pudéssemos viver a sua vida. Então foi assim que Ele cancelou, Ele rasgou todas aquelas acusações que pairavam sobre a sua vida e sobre a minha vida. Então, com esse ato, o Senhor nos resgatou. Com esse ato, o Senhor nos redimiu. Entenda uma coisa, que o escravo, ele pertence ao seu Senhor, amém? O escravo pertence ao seu Senhor. E a palavra diz que todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. E o príncipe do pecado é o próprio diabo. Então, uma vez que nós éramos pecadores, nós éramos escravos do pecado e tínhamos como Senhor sobre a nossa vida o próprio diabo. Mas quando Jesus, ele veio da parte de Deus e ele deu a sua vida por nós, então o sacrifício foi aceito pelo Senhor. O Senhor Jesus nos resgatou da mão desse senhor chamado diabo sobre as nossas vidas. Então ele vai até lá e ele cancela, ele rasga esse escrito de dívida e ele nos arranca das mãos do diabo. A palavra vai dizer para nós, irmãos, que ele cancelou todo o argumento do diabo contra nós. Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 1. Acompanhe aí. Romanos capítulo 8, o verso 1. Agora, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, amém? Tem alguém em Cristo Jesus aqui? Então a palavra de Deus declara a seu respeito: já não há mais nenhuma acusação, já não há mais nenhuma condenação que paire sobre a sua vida, porque o Senhor Jesus, ele cancelou, porque o Senhor Jesus, ele anulou, o Senhor Jesus, ele te resgatou, ao cancelar as nossas dívidas. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, o último Adão, ele nos libertou do império das trevas. Eu queria que você pudesse compreender essa verdade na sua profundidade. Entenda o que a palavra está dizendo. O Senhor, ele te tirou desse lugar. Você antes estava sob o domínio das trevas. Você estava sobre um império de trevas. Mas a palavra declara que quando Jesus, então, ele vem e ele entrega a sua vida por nós, e nós reconhecemos isso, e nós nos submetemos ao seu senhorio, aceitando a Ele como nosso Senhor e como nosso Salvador, a palavra de Deus nos ensina que então o Senhor, ele quebra todo o argumento do diabo contra nós. Não existe mais absolutamente nada que pode nos prender a Ele. Ele nos tira desse lugar. A sua palavra diz que Ele nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Agora nós saímos de um império e agora pertencemos a um reino, amém? E é um reino de luz, declara a palavra do Senhor. Então o pecado, ele já não tem mais domínio sobre a nossa vida. O pecado, ele já não mais dirige a nossa vida. Nós agora fomos livres do pecado e livres do diabo, amém? Então ele cancelou tudo aquilo que nos mantinha nas mãos do diabo. Qual é a importância de você compreender essa verdade? É absolutamente você se ver livre do diabo e do pecado, amém? Queridos, quando nós compreendemos essa verdade, a palavra do Senhor diz assim: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, o que a palavra de Deus está dizendo para nós é que o diabo já não pode mais nos prender a ele,
porque nós já fomos perdoados pelo Senhor e nós já fomos resgatados pelo Senhor. Então nós podemos sim viver uma vida sem pecado. Nós podemos viver uma vida de plena liberdade no Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque isso já foi feito em nosso favor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que foi que o Senhor Jesus fez por nós diante do diabo? Ele nos redimiu, Ele nos resgatou, Ele nos arrancou desse lugar e Ele nos levou a uma outra realidade. Amém? É o que declara a palavra do Senhor. Portanto, você pode viver uma vida de liberdade, distante do pecado. Você pode dizer amém? Agora, isso não é tudo. Isso por si só é muito glorioso, mas não é tudo. A palavra de Deus também vai nos ensinar algumas verdades que Jesus fez por nós diante de Deus, irmãos. A palavra diz assim, olha, os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos, Salmos 1, verso 5. Uma é a congregação dos pecadores e outra é a congregação dos justos. E a congregação dos pecadores, ela não pode habitar na congregação dos justos. A palavra vai dizer para nós que não se promulga lei para justos, mas para pecadores. Então entenda, olha, diante da lei, um é o cidadão justo e o outro é o cidadão pecador. E eles não podem coabitar no mesmo lugar. E o Senhor, portanto, declara que nós fomos justos, justificados, amém? Romanos 5,8 nos informa que a grandeza do amor de Deus por nós está no fato de Jesus ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós estávamos nos nossos delitos, nós estávamos nos nossos pecados, mas Ele nos amou e Ele deu a sua vida em nosso favor, justamente para nos resgatar. Então, o ato de Cristo na cruz, Ele nos tornou aceitáveis diante de Deus. Porque entenda uma coisa, nós não somente estávamos sob o domínio do diabo, como também nós não éramos aceitáveis diante do Senhor. Então nós podemos entender aqui que havia sobre nós uma dupla condenação. Eu não sei o que era pior para nós: estar sob o domínio do diabo e ausentes da presença de Deus. Então era um peso sobre peso. Então a palavra diz que diante do diabo o Senhor vai lá e nos arranca daquele lugar. Mas não basta simplesmente se ver livre do diabo, é preciso ser aceito por Deus. E foi exatamente isso que Cristo fez em nosso favor. Ele não apenas nos livrou das mãos do diabo, mas Ele também nos aceitou na sua presença. A palavra diz, irmãos, que pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Então o Senhor nos tornou aceitáveis. Justos não são aqueles que não têm pecado, porque como nós vimos, a palavra diz que todos pecaram e por isso carecem da glória de Deus. A palavra também declara que o salário do pecado é a morte, mas a palavra declara também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna para todo aquele que nele crê. Diga amém. Então justo não é aquele que não tem pecado, mas justo é aquele que foi justificado, ou seja, é aquele que foi tornado aceito diante de Deus. Então foi isso que o Senhor Jesus Cristo Ele fez por nós, pelo seu sangue, que foi vertido ali na cruz. Então o Senhor nos resgata das mãos do diabo, nos arranca das mãos do diabo, nos tira do império de trevas e agora Ele nos torna aceitáveis diante de Deus. Então nós podemos agora congregar na congregação dos justos, amém? Nós somos aceitáveis diante de Deus, irmãos, isso é muito glorioso, muito glorioso. Agora, o que é que se espera de mim e de você? Diante dessa realidade tão gloriosa,
que o Senhor operou na sua vida e na minha vida. O que é que se requer de nós? O que é que a palavra de Deus ela tem a nos falar a respeito dessa verdade? Eu quero ler aqui alguns textos com você. Primeiro, vá a 1 Pedro, capítulo 1. Versos 14 e 16. Primeira Pedro, capítulo 1, versos 14 a 16. A palavra diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Agora, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, verso 14. Hebreus 12, o verso 14. Procurem viver em paz com todos os homens e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Apocalipse, capítulo 22, o verso 11. Apocalipse 22, 11. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo, e o justo continue na prática de justiça, e o santo continue a santificar-se. Amém? Eu queria que você pensasse comigo. A palavra diz que o Senhor nos santificou, mas o santo ainda peca? É possível ainda aquele que foi santificado tornar a pecar? A verdade declarada pela palavra é que sim. Mas o que nós precisamos compreender aqui é que o pecado na nossa vida agora é um acidente e não hábito. Amém? É um acidente e não hábito, uma vez que a nossa natureza pecaminosa, ela já foi arrancada de nós. E não somente isso, nós já entendemos aqui que nós também fomos arrancados das mãos do diabo, do lugar do seu domínio, do lugar do seu império sobre as nossas vidas, e nós fomos regenerados pela semente incorruptível que é a palavra de Deus. Agora, por que ainda pecamos? Uma vez que nós já fomos regenerados, uma vez que nós já fomos transportados do império das trevas para o reino de luz do Senhor, uma vez que o pecado agora já não tem mais domínio sobre a nossa vida, uma vez que o diabo já não mais é senhor sobre nós, por que ainda pecamos? Porque o nosso corpo ainda não foi glorificado. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Filipenses 3:21. Acompanhe aí comigo. Filipenses capítulo 3, o verso 21. Vamos ver a partir do verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Então perceba, a palavra está dizendo, olha, a nossa pátria ela não é terrena, a nossa pátria ela é celeste. Mas declara a palavra do Senhor que é de lá que nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Ele vier, Ele transformará o corpo da nossa humilhação, Ele transformará
para ser igual ao corpo da sua glória, declara a palavra do Senhor. Isso fala sobre a nossa glorificação. Então nós ainda não tivemos o nosso corpo glorificado. Por isso, esse corpo de humilhação, muitas vezes ele ainda pode nos levar a pecar. Mas a palavra declara que nós já fomos regenerados, amém? Amém ou não? Então, o que é que isso significa? Você ainda não foi glorificado, mas você já foi regenerado. Se você então foi regenerado, você agora tem uma outra cidadania. Você agora é uma nova criatura. Portanto, você já não vive mais no pecado. A palavra diz assim, olha, como filhos obedientes, agora vocês não vão mais satisfazer os desejos da vossa carne. Porque antes vocês estavam sob o domínio do diabo, mas agora vocês estão sob o domínio do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, nesse lugar, diante dessa realidade, o pecado ele já não tem mais domínio sobre nós. Por isso que a sua palavra diz assim para nós: sejam santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor, amém? Agora, como é possível viver essa santidade? Eu queria que você visse comigo aí 1 Pedro 1:23. Pedro, capítulo 1, verso 23. A palavra diz assim, olha, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Você pode dizer amém? Então entenda, queridos, que a palavra de Deus está dizendo para nós que nós fomos regenerados por essa semente incorruptível, que é a própria palavra de Deus, que ela nos regenerou, ela vive e ela é permanente dentro de nós. Essa semente ela é viva, essa semente ela habita em nós. A palavra de Deus ela nos regenerou e ela habita dentro de nós, amém? Por isso a palavra vai dizer para nós assim lá em Romanos 12: não se conformem com este mundo, mas transformem pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que a palavra de Deus está ensinando para nós é que, assim como o Senhor nos resgatou, nos redimiu das mãos do diabo, como Ele nos tornou aceitáveis diante de Deus, o que se requer de nós é que nós possamos viver uma vida que glorifique o Seu nome, e isso é plenamente possível, amém? A palavra vai dizer para nós, Paulo escrevendo aos Coríntios, que não existe tentação que nos sobrevenha que não seja humana, a qual nós não possamos suportar. Então nós podemos prevalecer diante de toda tentação e diante de todo o pecado, ainda que possa haver um acidente no meio do percurso. Mas agora o pecado já não é mais um hábito, porque dele nós fomos libertos, amém? Porque nós fomos feitos livres. Então agora você entende que o pecado ele já não tem mais lugar na sua vida, porque a palavra diz assim, olha aqui, o diabo não tem mais argumento. O Senhor cancelou o escrito de dívida que havia sobre você e sobre mim. Ele anulou. Então o pecado, o diabo não tem mais do que nos acusar, porque nós fomos feitos livres, amém? Agora entenda uma coisa, a palavra de Deus ela vai dizer para nós que a natureza do diabo, sua essência é a acusação, irmão. Então ele sempre virá até nós com acusação. Veja o que diz lá em Apocalipse 12.
Apocalipse 12. Dez e 11. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Perceba que diz a palavra que o acusador dos irmãos, ele os acusa de dia e de noite. Então a acusação do diabo, ela será constante sobre a sua vida. Você precisa tomar essa consciência, mas você precisa tomar a consciência daquilo que Cristo fez em seu favor. Porque olha, todas as vezes que o diabo vier até você para lhe acusar, você precisa colocar diante dessa acusação a verdade declarada pela palavra do Senhor, que o Senhor já lhe resgatou das mãos dele, amém? E que o Senhor já te tornou aceitável diante de Deus, e que já não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. O pecado já não tem mais domínio sobre nós, e ainda que eu possa vir a pecar, a palavra do Senhor diz para nós que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por quê? Porque todo escrito de dívida que havia contra nós já foi cancelado. Então a verdade é que agora você é aceito diante da presença e da glória do Senhor, amém? Agora, Satanás vai continuar acusando você, porque ele quer entrar na sua mente, irmão. Porque se ele convencer você da sua acusação, ele sabe que ele te impedirá de você prosseguir o seu caminho. Então essa é a sua essência, mas agora você é livre. Diga assim: olha, eu sou livre. Diga: o sangue de Jesus me fez livre. Então olha, entenda, a vitória contra a acusação que ele nos faz, ela é declarada no próprio texto e em alguns outros. Eu quero ver com você aqui, olha. Primeiro, eu já citei esse texto. A vitória contra a acusação do diabo é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Vamos ver aqui, 1 João 1, de 7 a 9. A palavra diz assim: se andarmos na luz, 1 João 1, de 7 a 9. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Diga amém. Diga isso para o seu irmão, diga assim para ele: diga, o sangue de Jesus, ele te purifica de todo o pecado. Irmãos, quando a palavra diz de todo o pecado, é de todo o pecado. Não há pecado que não possa ser purificado pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra está dizendo aqui para nós, olha, se nós andarmos na luz com Ele, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica. Ou seja, na medida em que nós vamos caminhando rumo a essa pátria celeste a qual nós aguardamos, a palavra diz que o sangue de Jesus continua a nos purificar, amém? E o texto prossegue dizendo assim: olha, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então veja como a palavra do Senhor, ela é gloriosa. Ele está assegurando para mim e para você que se houver confissão, haverá perdão, haverá purificação, amém? Mas o diabo, ele vai trazer acusação. E ele vai querer invalidar essa verdade da palavra na sua vida. Ele vai querer mostrar para você que talvez você seja um grande pecador.
e que por isso você não pode ser aceitável diante de Deus. Mas o que te torna aceitável diante de Deus não são as suas boas obras, irmãos. É o sangue de Jesus, o sacrifício aceito diante do Senhor, amém? É por isso que é pelo seu sangue que nós somos purificados. Então você tem essa moeda a seu favor. O sangue de Jesus, ela é uma moeda no reino espiritual, que te purifica. A palavra também nos ensina a respeito da vitória contra a acusação do diabo, a palavra de Deus. A Bíblia diz que já não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, Romanos 1:8. Então, o estar em Cristo me isenta e me exime de culpa. A palavra de Deus me assegura isso. O que é que aquele ladrão ao lado de Jesus pôde fazer para herdar a vida eterna? Absolutamente que nada. Ele não teve tempo de reparar os seus erros. Ele não teve tempo de tornar a sua vida melhor. Mas ele se arrependeu. E a palavra diz que por se arrepender, naquele mesmo dia, declara a palavra, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele pôde herdar o reino dos céus, porque para aquele que está em Cristo não há mais condenação. Certamente o diabo ele se levanta com acusações sobre a sua vida, e sejam elas quais forem, declara a palavra do Senhor, você já é livre, amém? Porque você já foi lavado pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Você já foi remido, você já foi resgatado, você já foi justificado. A única coisa que ainda não aconteceu foi você ser glorificado. Mas esse é o estágio final daquilo que o Senhor já tem operado nas nossas vidas. A palavra diz para nós, lá em Miqueias 7:19, que o Senhor lançará todos os nossos pecados no fundo do mar, irmãos, no lugar do esquecimento. O diabo é quem fica querendo trazer de volta. O diabo é quem fica querendo nos fazer lembrar de pecados que você já cometeu, que já não tem nem mais graça. Mas quando você confessa o seu pecado, quando você se arrepende do seu pecado, você é perdoado. E não adianta o diabo querer trazer isso de volta para você, porque o Senhor já lançou no mar do esquecimento, e Ele não trará mais isso sobre a sua vida, amém? Então qual é a verdade tão preciosa que nós percebemos aqui? Declare comigo, diga assim, olha, Satanás já não tem argumento contra mim. Santificação é o que Jesus espera de mim. Então já não tem mais argumento. Não existe mais condenação para você. Agora, o que é que se espera de você? Santificação. A santificação, irmãos, não é para te justificar. Você já foi justificado. Não é para te resgatar. Você já foi resgatado. Você já foi aceito. Ah, pastor, então para que é a santificação? É porque Ele é digno, irmão, de que você viva uma vida santa. Pelo preço que Ele pagou na cruz, em seu favor, em meu favor, Ele é merecedor de que nós vivamos uma vida que glorifique o seu nome. Por isso Ele disse, sejam santos, porque eu sou santo, amém? Sejam santos, porque eu sou santo. Então perceba que o Espírito Santo do Senhor, Ele conduz você em Cristo a viver uma vida de santidade, a viver uma vida de liberdade. E santidade
como nós já entendemos aqui, não é você não ter pecado, porque esse corpo da humilhação, ele tem pecado, mas é você já não ter mais absolutamente nada nas mãos do diabo, e você pode sim viver uma vida de santidade, amém? Então eu quero convidar você a se colocar de pé agora em nome de Jesus. Vocês podem vir para cá. Eu queria que todo mundo viesse para aqui para frente. E eu quero ministrar sobre a vida de vocês hoje.